Meu nome é Mariana Albuquerque e eu sempre acreditei que a família era o alicerce de tudo. Cresci em Teresópolis, uma cidade serrana do Rio de Janeiro, onde as montanhas abraçam o céu e o ar fresco promete uma vida simples e honesta. Aos 32 anos, eu tinha um plano claro na cabeça: economizar R$ 800 mil para construir o futuro que eu sonhava desde menina. Não era só dinheiro, era minha liberdade, meu orgulho, meu suor transformado em possibilidades. Passei anos trabalhando como gerente numa loja de roupas no centro da cidade, enfrentando clientes difíceis, turnos dobrados e noites mal dormidas. Abri mão de viagens, de roupas novas, de jantares caros, tudo por aquele montante que crescia, devagar, mas com firmeza na minha poupança. Até que minha irmã, Fernanda, a pessoa em quem eu mais confiava, decidiu que meu sonho valia menos que o dela. Ela roubou tudo. R$ 800 mil que eu juntei com tanto sacrifício, evaporados num piscar de olhos. Mas o que ela não sabia, e nunca poderia imaginar, é que eu não sou de abaixar a cabeça. Eu tinha um plano mestre guardado no fundo da alma, esperando o momento certo para sair da gaveta. E agora, com a faca da traição cravada nas costas, esse momento tinha chegado. Eu ainda sinto o cheiro daquele café frio que tomei naquela manhã de sábado, dia 20 de março de 2025. O sol entrava tímido pela janela do meu apartamento de 2 quartos em Teresópolis, um lugar simples que eu mantinha impecável com o pouco que sobrava do meu salário. Era meu ritual. Todo sábado, eu abria o aplicativo do banco para checar o saldo da poupança. R$ 800 mil. Esse número era minha âncora, minha certeza de que todo o esforço valia a pena. Mas naquele dia, quando o aplicativo carregou, o que vi foi um vazio que me engoliu inteira. R$ 0. Zero. Meu coração deu um salto, minhas mãos começaram a tremer e por um instante achei que fosse um erro técnico. Talvez o sistema tivesse bugado ou eu tivesse digitado a senha errada. Tentei de novo. Nada. R$ 0. Eu me levantei da cadeira, o celular quase escorregando da minha mão suada. Liguei para o atendimento do banco, minha voz já falhando enquanto eu gritava com a atendente. Como assim R$ 0? Eu tinha 800 mil na poupança. Verifica direito. A moça, com uma calma irritante, pediu para eu esperar enquanto checava. Foram os minutos mais longos da minha vida. Então ela voltou com um tom quase mecânico. Senhora Mariana, o saldo foi transferido no dia 5 de março. Uma transferência autorizada para outra conta? Autorizada por quem? Eu não autorizei nada. Minha voz estava rouca, o pânico tomando conta. O documento veio com sua assinatura. A conta de destino está no nome de Fernanda Albuquerque Fernanda. Minha irmã. O nome dela caiu como um trovão no meu peito. Desliguei o telefone sem nem me despedir e me joguei no sofá, tentando respirar. Minha cabeça girava, uma mistura de descrença e raiva fervendo nas veias. Fernanda, a caçula da família, a menina de 27 anos que eu praticamente criei depois que nossa mãe morreu de câncer, há 10 anos. Ela tinha feito isso. Ela tinha me roubado. Peguei o celular de novo e liguei para ela, os dedos tremendo tanto que quase errei o número. Ela atendeu no terceiro toque, com aquela voz melíflua que sempre me irritava. Oi, Mari, tudo bem? Tudo bem? Eu quase engasguei com as palavras. Fernanda, onde estão os meus R$ 800 mil? Silêncio. Um silêncio pesado, que durou tempo demais. Então, ela suspirou, como se eu fosse a exagerada da história. Mari, calma. Eu ia te contar. Eu precisei do dinheiro para o casamento. Você sabe como o Rafael queria algo especial e eu não podia decepcionar ele. Você roubou meu dinheiro para o seu casamento? Minha voz saiu como um grito, ecoando nas paredes do apartamento. Eu estava de pé agora, andando de um lado para o outro, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Você tá louca? Como você teve coragem? Não roubei, Mari. Peguei emprestado. Eu te pago depois, prometo. Ela falou, com uma naturalidade que me deixou gelada. Emprestado, como se eu tivesse oferecido, como se fosse um favor entre irmãs. Desliguei na cara dela. Não aguentava mais ouvir aquela voz. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu deixei elas caírem, uma atrás da outra, até o chão da sala ficar borrado na minha visão. Chorei por horas, um choro feio, cheio de soluços.
e raiva. R$ 800 mil. Anos da minha vida jogados fora por causa da ganância dela. Mas enquanto as lágrimas secavam, algo começou a crescer dentro de mim. Uma determinação fria, afiada como uma lâmina. Eu não ia deixar isso passar. Não ia ser a irmã boazinha que engole a traição e vai pro canto lamber as feridas. Fernanda achava que me conhecia, mas ela não fazia ideia de quem eu era de verdade. Eu tinha um plano, um que eu vinha guardando há anos, desde a primeira vez que desconfiei do egoísmo dela. E agora, com 800 mil razões para ir até o fim, eu ia fazer ela se arrepender de ter nascido. Naquela tarde, ainda com o rosto inchado de tanto chorar, comecei a organizar meus pensamentos. Revirei memórias, tentando entender como ela tinha feito isso. Fernanda sempre foi impulsiva, mas também era esperta. Ela e Rafael, o noivo dela, um cara de Niterói que se achava mais importante do que era, estavam planejando um casamento que parecia coisa de novela das 9. Ela vivia falando das flores importadas da Holanda, do vestido de grife que custava uma fortuna, da festa num hotel 5 estrelas em Búzios. Eu ouvia tudo com um sorriso forçado, pensando que era só exagero de noiva. Nunca imaginei que ela fosse me usar para bancar essa loucura. Mas como ela acessou minha conta? Essa era a peça que faltava no quebra-cabeça. Na segunda-feira, eu estava no banco antes mesmo de abrirem as portas. Dona Lúcia, a gerente, me recebeu com um sorriso que logo murchou quando viu minha cara. Contei tudo, do saldo zerado à traição da minha irmã. Ela ajustou os óculos e puxou os registros no computador, o rosto ficando mais sério a cada clique. Mariana, olha lá aqui, disse ela, girando a tela para mim. Sua irmã trouxe um documento com sua assinatura autorizando a transferência. Foi no dia 5 de março, às 14h. Ela me entregou uma cópia do papel. Minha assinatura estava lá, perfeita, idêntica à que eu fazia nos cheques da loja. Mas eu nunca tinha assinado aquilo. Isso é falsificação, Dona Lúcia. Ela falsificou minha assinatura. Minha voz tremia de indignação. É sim, querida, isso é crime. Você pode abrir um boletim de ocorrência e tentar reaver o dinheiro por vias legais. Mas ela hesitou, baixando o tom. Vai ser sua palavra contra a dela. E como é família, pode complicar. Seu pai sabe disso? Não, respondi, sentindo um aperto no peito. E não pode saber. O coração dele não aguenta. Saí do banco com o estômago revirado. Fernanda não só me roubou, ela planejou cada passo. Sabia que eu não ia para a polícia por causa do nosso pai, seu João, que vivia em Petrópolis com a saúde frágil. Ele já tinha sofrido um infarto leve no ano passado, e os médicos avisaram que qualquer estresse podia ser fatal. Ela contava com isso para me manter calada, mas eu não ia ficar calada. Não mesmo. Naquela noite, deitei no sofá com um copo de vinho barato na mão, o gosto azedo misturado à minha raiva. O plano começou a tomar forma na minha cabeça. Primeiro, eu precisava de provas concretas da falsificação. Segundo, ia virar o jogo de um jeito que ela nunca esperasse. Fernanda achava que eu era só a irmã trabalhadora, a que guardava dinheiro e vivia uma vida sem graça. Ela não sabia que eu tinha contatos, segredos e uma paciência de ferro, capaz de esperar anos para dar o troco. O casamento dela estava marcado para junho de 2025, dali a 3 meses. Eu tinha tempo. Ia usar cada segundo para construir a ruína dela e a minha vitória. Na manhã seguinte, o sol mal tinha nascido quando eu já estava de pé, com uma xícara de café forte na mão e a mente a mil. Raiva era bom, mas eu precisava de estratégia. Peguei o celular e liguei para Clara, minha melhor amiga desde os tempos de escola. Ela era advogada em Nova Friburgo, uma mulher de 35 anos com cabelo cacheado e uma energia que intimidava qualquer um. Clara nunca media palavras, e eu sabia que ela ia me ajudar a enxergar o caminho. Mari, que história é essa? Disse ela assim que atendeu. O barulho do trânsito ao fundo mostrava que ela estava a caminho do fórum. Você está me dizendo que a Fernanda roubou 800 mil reais da sua conta? Isso mesmo! Falsificou minha assinatura e transferiu tudo. Disse que foi pro casamento dela com aquele idiota do Rafael. Meu Deus, Mari, isso é crime grave! Fraude, falsificação de documento. Você tem que denunciar essa vaca. Não posso, Clara. Interrompi, minha voz firme apesar do cansaço. Meu pai não aguenta um escândalo assim.
Se eu for pra polícia, ele vai descobrir. E o coração dele não suporta. Ela ficou quieta por um segundo, respirando fundo. Tá bom, entendi. Mas você não vai deixar isso quieto, né? Claro que não. Por isso te liguei. Você conhece alguém que possa investigar discretamente? Um detetive, sei lá? Conheço sim, respondeu ela animada. O Bruno, meu primo. Ele é detetive. Particular, trabalha com casos delicados. Não é barato, mas é o melhor que eu conheço. Quer o contato? Quero. Me manda agora. 2 horas depois, eu estava sentada num café no centro de Teresópolis, o Café da Serra, com suas mesas de madeira rústica e o cheiro de pão de queijo fresco no ar. Bruno chegou pontualmente, um homem de uns 40 anos, barba mal feita, cabelo grisalho nas têmporas e um olhar desconfiado que parecia enxergar através das pessoas. Ele carregava um caderninho surrado e uma caneta Bic no bolso da camisa. Sentei com ele numa mesa ao fundo, longe dos ouvidos curiosos, e despejei tudo. O dinheiro sumido, a falsificação, o casamento de Fernanda e Rafael. Ele ouviu em silêncio, anotando cada detalhe com calma. Vou precisar de acesso aos seus registros bancários, disse ele por fim, com uma voz grave que parecia carregar anos de experiência. E de qualquer informação que você tenha sobre sua irmã e esse Rafael. Se ela falsificou sua assinatura, pode ter deixado rastros. E esse noivo... Já ouvi o nome dele em Niterói. Tem fama de gastador, de quem vive acima do que pode. Você acha que ele tá metido nisso? Perguntei, inclinando o corpo para frente. Acho que sim. Um casamento desses não sai barato, e ele não parece o tipo que tem grana sobrando. Deixa comigo. Em 1 semana, te trago algo concreto. Saí do café com uma faísca de esperança. Bruno era minha primeira arma, mas eu não ia ficar parada esperando. Voltei pro apartamento e comecei a cavar meu próprio passado com Fernanda. Ela sempre teve um lado manipulador, algo que eu ignorava por amor. Quando éramos adolescentes, ela pegava minhas roupas sem pedir, mentia pro nosso pai para escapar de broncas e conseguia o que queria com um sorriso e um "por favor, Mari". Eu perdoava porque ela era minha irmãzinha, a bebê da casa que perdeu a mãe cedo demais. Mas falsificar minha assinatura? Isso era um salto para outro nível de traição, então me lembrei de algo que fez meu estômago embrulhar. Uns 4 meses atrás, Fernanda apareceu no meu apartamento numa tarde de sábado, toda sorridente, com um bolo de chocolate nas mãos. "Vim te fazer companhia, Mari", disse ela, entrando sem nem esperar convite. Conversamos sobre coisas banais, mas em algum momento ela pediu para dar uma olhada nos meus documentos. "É para um curso de contabilidade que eu tô fazendo", justificou, com uma voz inocente. "Quero entender como você organiza suas finanças. Você é tão boa nisso?" Eu, idiota, caí na conversa. Peguei minha pasta de documentos e mostrei para ela. Extratos, comprovantes, até um boleto antigo da loja. Ela ficou um tempo olhando, fazendo perguntas bobas, e eu não desconfiei de nada. Afinal, era minha irmã. Naquela noite, revirei meu arquivo de papéis com uma lanterna na mão, porque a luz da sala piscava toda hora. E aí encontrei a prova do meu descuido. Um extrato bancário de 2 meses atrás, que eu tinha mostrado para ela, estava faltando. Não era coincidência. Ela não só viu meus dados, como levou uma amostra da minha assinatura para copiar. Aquilo não era um impulso de noiva desesperada. Era um plano frio, calculado. Meu ódio cresceu como uma onda, mas com ele veio a clareza. Eu precisava ser mais esperta que ela. Fernanda podia ter me enganado uma vez, mas não ia acontecer de novo. Os dias seguintes foram um teste de paciência. Eu ia para o trabalho na loja, arrumava as vitrines, atendia clientes com um sorriso forçado, mas minha cabeça estava em outro lugar. Cada noite era uma batalha para não ligar para Fernanda e despejar toda a raiva que eu sentia. Mas eu sabia que gritar não ia me devolver meu dinheiro. Precisava de fatos, de provas que ela não pudesse negar. Na sexta-feira, 7 dias depois do nosso encontro, Bruno me ligou. Eu estava no intervalo do almoço, comendo um sanduíche de frango na praça em frente à loja, quando o celular vibrou. "Mariana, encontrei algo", disse ele sem rodeios. Sua irmã não agiu sozinha. O Rafael assinou como testemunha no documento falsificado que ela levou ao banco. E tem mais. Ele tá devendo para muita gente em Niterói. Credores, agiotas, uns caras pesados.
O cara tá afundado em dívidas, coisa de mais de 500 mil reais. Então o casamento é uma fachada para pagar essas dívidas? Perguntei, largando o sanduíche na mesa. Meu coração acelerou. Pode ser. Ou ele usou sua irmã para te roubar e tapar o buraco. De qualquer jeito, eles estão juntos nisso. Quer que eu cave mais fundo? Quero, respondi firme. E me traz tudo o que puder sobre os gastos do casamento. Quero saber para onde meu dinheiro foi. Desliguei o telefone com uma sensação agridoce. Fernanda não era só uma traidora. Ela era cúmplice de um golpista. Rafael, o noivo perfeito que ela vivia elogiando, era um parasita vivendo de aparências. Eu o conhecia de vista. Alto, cabelo penteado para trás, sempre com um sorriso arrogante e um terno caro que parecia gritar: "Sou importante!" Fernanda o conheceu num evento em Niterói 2 anos atrás, e desde então ele virou o centro do mundo dela. Eu nunca gostei dele. Tinha algo nos olhos dele que me dava arrepios. Mas agora eu entendia por quê. Aquela descoberta acendeu uma ideia na minha cabeça. Se Rafael estava desesperado por dinheiro, eu podia usar isso contra os dois. Ele era o elo fraco, o covarde que desmoronaria sob pressão. Comecei a imaginar um plano para desmascará-lo na frente dela e de todo mundo que ela queria impressionar, com aquele casamento de mentira. Mas antes, eu precisava de mais munição. Enquanto esperava Bruno, Fernanda começou a me mandar mensagens. A primeira chegou na noite de sexta, quando eu estava cozinhando um macarrão simples para jantar. "Mari, por favor, me perdoa. Eu sei que errei, mas o casamento é meu sonho. Você não entende como isso é importante para mim?" Eu li, senti, a raiva subir a garganta e deletei sem responder. No sábado veio outra. "Você tá sendo egoísta, Mari. Eu só queria um dia especial. Você tem tanto e nunca usa." Egoísta? Ela me chamou de egoísta depois de roubar anos da minha vida? Respondi com uma mensagem curta e gelada. "Você vai me pagar, Fernanda, nem que seja a última coisa que eu faça." Ela não respondeu mais. Melhor assim. Cada palavra dela era uma tentativa de me amolecer, mas eu estava dura como pedra. Na segunda-feira, fui até o trabalho com um peso nos ombros, mas também com um fogo novo no peito. Durante o expediente, minha colega de loja, a jovem Letícia, de 19 anos, me puxou para o canto enquanto arrumávamos uma arara de vestidos. "Mari, tá tudo bem? Você tá com uma cara estranha desde a semana passada." "Tá tudo ótimo." Menti, forçando um sorriso. "Só uns problemas em casa? Se precisar desabafar, eu te escuto, tá?" Disse ela, com aquele jeitinho ingênuo que me fazia lembrar de como eu era antes de tudo isso. "Obrigada, Lê, mas eu resolvo sozinha. Eu não ia envolver ninguém da loja nisso. Minha guerra era pessoal e eu ia lutar com as armas que tivesse." Quando saí do trabalho, o céu de Teresópolis estava cinza, com nuvens pesadas prometendo chuva. Caminhei até em casa sentindo as primeiras gotas no rosto, mas não me importei. A chuva combinava com o que eu sentia por dentro. Um temporal pronto para explodir. Com as informações de Bruno na mão, eu sabia que era hora de agir. Rafael tinha dívidas com um agiota chamado Zé Careca, um sujeito perigoso que controlava o submundo de Niterói. Eu não ia me meter com ele diretamente. Não sou louca, mas podia fazer o boato chegar aos ouvidos certos. Liguei para Clara, de novo, na terça-feira de manhã, enquanto tomava café na cozinha. "Clara, você conhece alguém que possa espalhar uma fofoca sem levantar suspeitas?" Perguntei, mexendo o açúcar com mais força do que o necessário. "Conheço a Lívia, minha colega do fórum", respondeu ela rindo. "Ela adora uma intriga e tem contatos pra caramba. O que você quer espalhar?" "Quero que chegue aos credores do Rafael que o dinheiro do casamento veio de um golpe, que ele tá devendo pra irmã da noiva e que não tem como pagar ninguém." "Caramba, Mari, você tá jogando pesado", disse ela, impressionada. "Tá bom, deixa comigo. Em 2 dias, Niterói inteira vai saber." Na quinta-feira, Clara me ligou de volta. "Pronto, a Lívia espalhou o boato. Ela conhece um cara que trabalha num bar frequentado pelo pessoal do Zé Careca. Ontem mesmo o recado chegou. O agiota tá furioso e já mandou cobrar o Rafael. Ele tem 1 semana para pagar, ou vai se ver com os capangas." "Perfeito", respondi sentindo um sorriso, frio nos lábios. "Obrigada, Clara. Só toma cuidado, Mari. Esses caras não brincam."
Eu sei, mas quem tá no fogo agora são eles. Eu sabia que isso ia pressionar Rafael e, por tabela, Fernanda. Ela podia ser esperta, mas ele era um covarde que desmoronaria sob ameaça. Meu plano era simples: deixar os dois em pânico, brigando entre si, enquanto eu assistia de camarote. Mas eu não ia parar aí. Enquanto os credores apertavam Rafael, eu fui até Petrópolis visitar meu pai. Era um sábado à tarde, e o ônibus sacolejava pelas curvas da serra, me dando tempo para pensar. Cheguei. Na casa dele, uma construção simples de tijolos à vista, com um jardim mal cuidado na frente. Seu João estava na varanda, sentado numa cadeira de balanço, com uma manta sobre as pernas, apesar do calor. Ele tinha 68 anos, mas parecia mais velho, com a pele marcada pelo tempo e os olhos fundos de quem carregava muitas perdas. Minha mãe, Dona Helena, morreu quando eu tinha 22 anos, e desde então eu e Fernanda éramos o mundo dele. "Oi, minha filha", disse ele com um sorriso fraco ao me ver. "Que surpresa boa." "Vim te ver, pai", respondi, me abaixando para dar um beijo na testa dele. A pele estava fria e o cheiro de remédio pairava no ar. "Como tá a Fernanda? Ela não me liga mais", perguntou ele com a voz carregada. "De saudade. Tá ocupada com o casamento", menti, sentindo um aperto no peito. "Mas ela tá bem. E você, como tá?" "Sobrevivendo, Mari? O médico disse que meu coração tá fraco, mas eu aguento." "E você? Tá com uma cara preocupada?" "Só cansada do trabalho", desconversei, segurando a mão dele. As veias saltadas e os dedos trêmulos me lembraram o quanto ele era frágil. Não contei nada sobre o dinheiro, sobre a traição. Ele não merecia esse peso. Passei a tarde com ele, cozinhando um ensopado de carne que ele adorava e ouvindo histórias repetidas sobre a juventude dele como motorista de ônibus. Mas minha cabeça estava em Niterói, imaginando Rafael suando frio enquanto os capangas do Zé Careca batiam na porta dele. Quando voltei para Teresópolis, já era noite e a chuva tinha parado, deixando um cheiro de terra molhada no ar. Eu sabia que o jogo estava só começando. O plano começou a dar frutos mais rápido do que eu esperava. Na segunda-feira seguinte, Fernanda apareceu no meu apartamento sem avisar. Eu estava lavando louça quando a campainha tocou. E lá estava ela, parada na porta com o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos de choro e uma bolsa caindo do ombro. "Mari, precisamos conversar", disse ela, a voz tremendo. "Não temos nada para conversar", respondi, secando as mãos no pano de prato e bloqueando a entrada. "Sai daqui, Fernanda!" "Por favor." Ela insistiu, tentando forçar a passagem. "O Rafael tá estranho. Ele tá dizendo que a gente precisa cancelar o casamento por causa de uns problemas. Eu sei que você tá por trás disso. O que você fez?" "Eu?" Levantei as sobrancelhas, fingindo surpresa. "Eu não fiz nada, Fernanda. Talvez o problema seja o noivo perfeito que você escolheu. Ouviu dizer que ele deve para meio mundo em Niterói?" "Não vem com essa!" Ela gritou, apontando o dedo na minha cara. "Eu sei que você tá mexendo os pauzinhos, Mari. Você quer me destruir. E você acha que tem moral para me cobrar?" Minha voz saiu afiada como uma faca. "Você me roubou, Fernanda. Falsificou minha assinatura, jogou meu sonho no lixo para bancar o seu. Sai daqui antes que eu perca a paciência e te arraste pela rua." Ela hesitou, os olhos marejados, mas acabou virando as costas e batendo a porta com força. Eu vi o medo no rosto dela e isso me deu um prazer amargo. Rafael estava sentindo a pressão dos credores e o castelo de cartas deles estava começando a ruir. Naquela noite, Bruno me ligou com mais detalhes. "O Rafael tá desesperado. Tentou vender o carro dele, um Audi que ele exibia para todo mundo para pagar o Zé Careca. Mas o agiota quer mais do que o carro vale. E sua irmã tá correndo atrás de empréstimos em bancos e financeiras. Eles estão se afundando, Mariana." "Ótimo", respondi com um sorriso frio. "Agora é hora de apertar mais. Você tem algo sobre os fornecedores do casamento?" "Tô trabalhando nisso. Te ligo amanhã." No dia seguinte, enquanto eu arrumava uma vitrine na loja, Letícia se aproximou de novo, curiosa como sempre. "Mari, você tá diferente hoje. Tá com um brilho nos olhos. Aconteceu algo bom?" "Pode-se dizer que sim",
respondi, evasiva, enquanto pendurava um vestido azul na arara. Deisto-os? Às vezes, a vida dá um jeito de acertar as contas. Ela riu, sem entender, e voltou para o caixa. Eu continuei o dia com uma energia que não sentia há semanas. Fernanda e Rafael estavam em queda livre, e eu era o empurrão que eles não esperavam. Naquela noite, Bruno me ligou de novo. Consegui algo grande. O hotel em Búzios, onde eles marcaram a festa, não recebeu o sinal. Sua irmã prometeu 800 mil reais, mas o dinheiro que ela roubou de você já foi gasto em outras coisas. Joias, uma viagem para Miami que o Rafael insistiu em fazer, roupas de grife. Eles não têm como pagar o hotel. Isso é perfeito, disse eu, sentindo o coração acelerar. Quero que o hotel saiba de tudo. Vou para lá amanhã. Na quarta-feira, peguei um ônibus para Búzios bem cedo, com uma pasta cheia de documentos que Bruno me entregou. Extratos, comprovantes, a cópia do documento falsificado. O trajeto de 3 horas pela estrada foi um misto de ansiedade e determinação. Eu ia desmontar o plano deles de uma vez por todas. Cheguei no hotel, o Paraíso das Águas, um lugar luxuoso com vista para o mar e um saguão cheio de turistas endinheirados. Pedi para falar com o gerente, um homem chamado Roberto, de uns 50 anos, cabelo grisalho e postura séria. Sentei com ele no escritório, uma sala pequena com paredes brancas e uma vista parcial da praia. Contei toda a história. O roubo, a falsificação, o dinheiro que Fernanda usou para enganar o hotel. Mostrei os documentos, um por um, enquanto ele ouvia com o senho franzido. Então a senhorita Fernanda Albuquerque usou seu dinheiro para nos enrolar? Perguntou ele, batendo os dedos na mesa. Exatamente. E ela não tem como pagar o que prometeu. Se quiserem, posso provar tudo para vocês. Ele pegou os papéis, leu cada linha com atenção e depois me encarou. Isso é inadmissível. Vamos cancelar o contrato e processar os dois por fraude. Eles acham que podem brincar com a gente? Façam isso, respondi, com um tom calmo, mas firme. Mas me avisem quando ela vier aqui tentar consertar. Quero estar presente. 2 dias depois, na sexta-feira, Roberto me ligou. Ela tá aqui. Chegou agora, tentando negociar o pagamento. Quer vir? Já tô a caminho, respondi, já pegando minha bolsa. Cheguei em Búzios no fim da tarde, com o sol se pondo num tom alaranjado que refletia no mar. Entrei no saguão do hotel e vi Fernanda discutindo com Roberto, o rosto vermelho de raiva e desespero. Ela carregava uma pasta de couro falsa, provavelmente cheia de promessas vazias. Fernanda! Chamei, com voz firme e atravessando o saguão. Ela virou para mim, os olhos arregalados, a boca entreaberta em choque. Você? O que tá fazendo aqui? Gritou ela, avançando na minha direção. Vim garantir que você não engane mais ninguém? Respondi, parando a poucos passos. Dela. O hotel sabe de tudo. Os fornecedores também vão saber. Seu castelo de mentiras tá caindo, mana. Ela tentou me xingar, as palavras saindo emboladas entre soluços, mas Roberto a cortou. Senhora, saia daqui antes que eu chame a polícia. Não queremos mais confusão. Fernanda desabou numa cadeira. Do saguão, as mãos no rosto, chorando alto o suficiente para atrair olhares curiosos dos hóspedes. Eu a encarei por um longo momento. Não senti pena. Ela tinha cavado esse buraco sozinha e agora ia afundar nele. Saí do hotel com o vento salgado de Búzios no rosto, sentindo o peso dos últimos dias diminuir um pouco. Mas a guerra ainda não tinha acabado. Fernanda podia estar quebrada, mas Rafael ainda estava por aí e eu queria ver os dois no chão antes de cantar vitória. Os dias seguintes foram um caos para Fernanda e Rafael. Com o casamento cancelado pelo hotel, os outros fornecedores, a florista, o buffet, a empresa de decoração, começaram a cobrar explicações. Bruno me manteve informada. Rafael sumiu. De Niterói, deixando Fernanda sozinha com as dívidas e a vergonha. Ela me ligou na segunda-feira, a voz rouca de tanto chorar. Mari, o Rafael me abandonou. Ele pegou o que sobrou do dinheiro e fugiu. Eu não sei o que fazer. Me ajuda, por favor. Me ajuda? Eu ri. Um riso seco e amargo que ecoou na sala. Você me destruiu, Fernanda. Roubou meu sonho, minha confiança, tudo. Agora aguenta as consequências sozinha. Desliguei o telefone e joguei ele no sofá. Ela queria minha piedade, mas eu não tinha nenhuma para dar.
Enquanto isso, usei as provas que Bruno juntou para abrir um processo civil contra ela por fraude. Não ia para a polícia por causa do meu pai, mas ia pegar meu dinheiro de volta na justiça, nem que levasse anos. O advogado que Clara me indicou, um sujeito chamado Dr. Márcio, disse que o caso era sólido. Com esses documentos, a gente prova o prejuízo. Ela vai ter que te indenizar, Mariana. Então vai fundo, respondi. Quero cada centavo que ela me deve. Enquanto o processo começava, os credores de Rafael o encontraram. Bruno me contou que ele foi visto em São Paulo tentando vender as joias que comprou com meu dinheiro. Mas o Zé Careca tinha contatos lá e Rafael acabou numa enrascada feia. Não sei o que fizeram com ele, não quis saber, mas ouvi dizer que voltou para Niterói com o rabo entre as pernas, sem um tostão no bolso. Fernanda perdeu tudo: o noivo, o sonho do casamento, a dignidade. Ela tentou falar comigo mais vezes, aparecendo na loja com cara de choro e pedindo perdão na frente das clientes. Eu mandava ela embora, seca e fria, sem dar brecha para drama. Mas uma parte de mim sabia que ela estava quebrada de verdade. O castelo de ilusão que ela construiu ruiu, e eu fui a arquiteta da queda. 3 meses depois, em setembro de 2025, eu estava sentada na varanda do meu apartamento em Teresópolis, olhando as montanhas cobertas de névoa. O processo contra a Fernanda avançava devagar, mas Dr. Márcio conseguiu um acordo inicial. Ela vendeu as joias e me devolveu R$300 mil. Não era nem metade do que ela me roubou, mas era um começo. O resto viria com o tempo, ele garantiu. Meu pai, ainda alheio a tudo, me ligava toda semana, feliz por me ouvir firme e animada. "Você tá bem, Mari?" perguntou ele numa dessas ligações, a voz rouca, mas carinhosa. "Tô sim, pai. E você?" "Vou levando. Quando você vem me ver?" "Logo, prometo." Naquele mesmo mês, Fernanda reapareceu. Era uma tarde de sábado e eu estava regando as plantas da varanda quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ela, magra, com olheiras fundas e o cabelo preso num coque desleixado. Ela segurava uma sacola de mercado como se fosse uma oferta de paz. "Mari, eu sei que você me odeia", começou ela a voz baixa. "E eu mereço. Mas eu errei feio e não sei como te compensar. Quero tentar, pelo menos." Eu a encarei por um longo tempo, os braços cruzados, o coração dividido entre a raiva e um eco distante de amor. Ela parecia pequena, frágil, uma sombra da Fernanda confiante que me traiu. "Você vai me pagar cada centavo", disse eu seca. "E vai levar anos para eu te perdoar, se é que um dia eu consigo. Mas podemos começar devagar. Só não espere que eu te abrace e finja que nada aconteceu." Ela assentiu, os olhos cheios de lágrimas, e deixou a sacola no chão. Era um bolo de chocolate, como o que ela trouxe naquele dia fatídico meses atrás. "Obrigada, Mari", sussurrou ela, antes de virar as costas e ir embora. Fechei a porta e voltei para a varanda, o bolo intocado na cozinha. Não era um final feliz de conto de fadas, mas era real. Eu tinha lutado, sofrido, chorado e vencido. Meu plano mestre não só me devolveu o controle, como me mostrou quem eu era. Alguém que não se curva nem para a família, nem para ninguém. Com os R$300 mil na conta e a promessa de mais por vir, eu podia respirar de novo. Olhei para as montanhas, sentindo o vento fresco no rosto, e decidi que era hora de reconstruir meu sonho. Do meu jeito, no meu tempo, Fernanda podia fazer parte da minha vida outra vez, mas nunca mais do meu coração. E isso, para mim, era a verdadeira vitória.